RC10 com Carlos Dias. Oferecimento: Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. Agora é 8h31. Vamos falar de futebol. Temos alteração nos elencos de Sport e Central. Central mexeu aí em 2 atacantes. O Frank e o Tony estão fora da equipe patativa. E o Sport emprestou Gustavo Maia, também atacante. Foi para o Criciúma. Isso vai mudar algo no Central, porque o Central está desenrolado, né? E aí, Carlos Dias, vai mudar? Bom dia, Carlos. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata, ouvintes da Cidade FM. O Vitor tá bem informado, viu? Porque eu, sinceramente, oficialmente, eu não sei nada dessa informação, não. É? O técnico Leandro Senna já falou sobre isso depois do jogo contra o Horizonte? A questão é o seguinte, né, Vitor? O atacante Tony, agora tirando as brincadeiras, o atacante Tony, ele já colocou nas suas redes sociais que já se despediu do Central, né? E o atacante Frank tá numa situação, é o seguinte, até o próprio técnico Leandro Senna comentou, e o que a gente conseguiu apurar de informação é que partiu praticamente do Central essa questão de encerrar o vínculo. E aí as duas partes, tanto o clube como o atleta, estão procurando aí um melhor acordo para ambas as partes para rescindir o contrato, né, de forma amigável, para que não precise ir para a justiça, acumular mais um processo aí, tanto para o setor judiciário como também para o Central Esporte Clube. Então, tá nessa questão ainda. O atacante Frank não foi relacionado para o último jogo contra a equipe do Horizonte, então a gente espera que o desfecho dessa história, né, seja o mais rápido possível, seja resolvida essa questão o mais rápido possível. Então, foi o Tony e o Frank. Em contrapartida, você diz, saíram 2. Chegou apenas um, né? O atacante Zé Arthur, que na teoria é um atacante de velocidade. Então, se a gente for comparar características, o Zé Arthur veio equivalente à saída do Frank, mais ou menos. Saiu o Frank e veio o Zé Arthur. O próprio clube, o próprio presidente Sivaldo Oliveira, junto com o seu diretor, o diretor executivo de futebol, né, o Ítalo, já confirmaram que o clube está no mercado, Vitor e Renata, para buscar um centroavante, um atacante de área, um camisa 9. Mas a gente sabe que essa posição, até para quem tem uma questão financeira mais favorável, é complicado achar esse atleta. Imagina para o Central, que não vive um bom momento na questão financeira, né? Então, o clube está monitorando o mercado para saber e tentar achar a melhor alternativa possível. Já adiantando aqui, viu, Vitor e Renata, que na próxima quinta-feira, sei se eu podia falar, mas já estou falando já, viu? Na próxima quinta-feira a gente vai receber aqui o técnico Leandro Senna. Ele vai vir aqui no nosso Manhã Cidade, aí a gente vai perguntar como é que tá faz um balanço, né, dessa primeira parte, porque foi o primeiro terço, né? São 14 jogos da primeira fase, o Central já realizou 6, praticamente aí pouco mais de um terço do campeonato já foi embora. Ele vai falar sobre isso e também sobre o Central no mercado. Tem gente que fala que o Central está atrás de um atacante, talvez aí de mais um volante, aí mais um segundo volante, até mais um volante de pegada, porque a gente lembra, hoje o Central tem apenas um primeiro volante, que é o Diego Aragão, porque o Tauan, que foi contratado, está machucado, não tem previsão de volta. Então, talvez o Central também esteja no mercado buscando mais alternativas aí para esse elenco, mas é como a Renata falou, torcer para que essas saídas, né, Renata, não afete o rendimento do Central dentro de campo. Tá tão bonzinho, rapaz. E o Central hoje é o vice-líder, junto com o América de Natal, com 10 pontos. A gente torce para que essas saídas não prejudiquem dentro de campo o rendimento da Patativa. No caso do Sport, eu pelo menos já esperava a saída do Gustavo Maia. O próprio Sport já tinha anunciado, né, que estava procurando interessados. Agora eu imagino, Vitor, que o Sport queria, a preferência, vender o atleta. Claro. Não deve ter aparecido, não deve ter... Mas o empréstimo tem opção de compra, né? Mas aí é opção, não é a obrigação, né? Não é obrigado. O Sport queria o dinheiro na mão, porque o Gustavo Maia, tudo bem, o Sport não teve o investimento, né? Porque ele veio em fim de contrato com o Náutico, mas pagou salário, deve ter pagado luvas e tudo mais. Então, o Sport queria uma compensação financeira que nesse princípio não vai ter. Talvez tenha no final do empréstimo. E pro Gustavo Maia também não é nada ruim, tá? O Gustavo Maia vai jogar pelo Criciúma Série B. Ele estava no Náutico na Série C. Então, claro, gostaria de jogar a Série A,
mas ficou muito evidente que ele não estava em condição de jogar na Série A. Aliás, não só o Gustavo Maia, tá? Tem um jogador, tem sido convocado pelo Sport e, para mim, não está na condição de jogar uma Série A. Talvez porque o Paciência tá machucado e aí é a única opção para centroavante. Arthur Souza, o Sport contratou esse jogador. Surgiu do Bragantino, Vitor? Surgiu na base do Corinthians, né? Depois estava lá no Bragantino. Isso. O Sport tem também que colocar esse jogador para buscar rodagem numa competitividade abaixo. Para a Série A, ele não consegue render, Carlos. Ele e o zagueiro também que veio do Bragantino, né? O Lucas Cunha. Esse tá jogando, né? Mas aí a gente já viu que quando ele joga... Eu acho que o Thierry é melhor do que o Rafael, do que o Lucas Cunha, é melhor do que o Antônio Carlos. A dupla do Sport de zaga é Thierry e Chico. Até o Antônio Oliveira falou na coletiva. E ainda tem um português que... Pra mim não é um mal... O João Silva. É isso, o João Silva não é um Não, jogador o João ruim. Silva é melhor do que os outros dois. Isso, é um bom reserva. Ele é melhor do que o Antônio Carlos e ele é melhor do que o Lucas Cunha. E vamos entender, o Lucas Cunha não era titular do Bragantino. O Antônio Carlos vinha em pressão do Fluminense. Ele era a quarta ou quinta opção do Fluminense. Então, esses jogadores, o Sport apostou e as apostas, pelo menos a meu ver, não deram resultado. E se o Thierry ainda não aguenta 90 minutos, acho que o técnico Antônio Oliveira devia colocar como prioridade acelerar esse processo, porque o Sport precisa do Thierry, não apenas defensivamente, mas ofensivamente também, porque ele tem um passe longo que pode ajudar muito. A bola aérea também, né? A bola aérea, um bom cabeceador. Então ele pode ajudar bastante o Sport, inclusive para melhorar o desempenho do Chico. Quando o Chico tá com o Thierry, fica mais seguro, ele consegue render melhor. E o que chama a atenção, Vitor, Renata, até o próprio torcedor do Sport que está nos acompanhando. Se você for pegar, se você for comparar, né, fazer um levantamento dos investimentos do Sport em 2025, não teve nenhum que teve um grande destaque. A gente pode falar que talvez o Hereda, que veio em baixa, na teoria vinha para ser um reserva do Matheus Alexandre, que o Sport gastou 9 milhões com a contratação dele, que veio do Cuiabá. O Hereda talvez é o atleta que vem se saindo melhor. Porque você. E talvez o João Silva também, um zagueiro de um bom nível, tecnicamente. Mas você pega aí atletas, por exemplo, o Carlos Alberto, se fala, o Matheus Alexandre, o próprio Rivera, que até começou bem, né? Caiu de produção. O Sérgio Oliveira que também começou bem no Sport, caiu de produção. Ou seja, são investimentos que o Sport gastou dinheiro alto, grande investimento. Domingo passado ele voltou a jogar bem. Então, mas não vem rendendo, né? Oliveira. Sim, os que vem rendendo foi que o Sport não gastou para contratar, que no caso foi o Hereda, lateral direito que veio do CRB de uma Série B, né? Então, assim, complicado. É verdade. Ô, Renata, ontem nós tivemos a coletiva de apresentação do novo técnico da seleção brasileira. É o Mister. O Mister Carlo Ancelotti. Aliás, uma coletiva... É que os técnicos na Europa são chamados assim. Pra mim ele tinha ganhado algum concurso de beleza. Não, eles gostam de ser chamados assim. Aí... Tá bom. E sabe como é no Brasil também, né? O pessoal... Porque se é treinador aqui, é treinador. Aliás, o cara tentando até fazer um esforço para falar em português. Quando chegou no momento da convocação, em vez de falar convocatória ou algo assim, vamos à convocação. Ele tentou lá falar o português. Mas enfim, nós tínhamos uma salada na entrevista coletiva. Tinha quem quisesse falar com ele em italiano, porque ele é italiano. Tinha quem quisesse falar com ele em espanhol. E aqueles que fizeram de fato a pergunta em português. E em alguns momentos ele precisou da ajuda de um tradutor. Mas respondeu todas as perguntas em castelhano, tentando ao máximo facilitar para o português. E temos a primeira convocação do Ancelotti, né, Carlos Dias? Isso, o italiano Carlo Ancelotti, um técnico vencedor, né? Venceu inúmeras Champions League pelo Real Madrid, também pelo Milan. Como jogador também foi campeão e agora chega para comandar a sua primeira seleção na carreira, né? Ele era técnico apenas de clubes e agora chega para comandar a seleção brasileira. E teve algumas convocações polêmicas, a gente pode falar assim, viu? Normal, né? Sempre tem que ter. O principal fator, viu, Renata, Vitor e ouvintes, Neymar fora da convocação. O Ancelotti fez questão de responder, até porque foi perguntado. Ele disse que conversou com o Neymar, tentou explicar o Neymar, né, Vitor, que ele não vinha na melhor forma física. Lembrando, o Neymar ficou cerca de 2 meses fora dos gramados, voltou contra o CRB, atuou contra o Vitória com a camisa do Santos e existia a expectativa que ele poderia ser convocado. E até o próprio Neymar deu entrevista dizendo que esperava ser convocado. Mas o Ancelotti disse que conversou com ele, disse que era melhor ele se poupar para voltar à seleção quando estiver numa forma física melhor. Então o Neymar não está na primeira convocação
do Carlo Ancelotti. E uma coisa que dá para perceber, né, Carlos Dias, ele não fugiu de nenhuma resposta. Não. E é curto e direto. Era isso que eu ia perguntar. Como ele é? Ele é paciente, é educado, é estourado? Não, ele não é... Gosta de dar fora? Ele não é mal educado. Não. Mas é curto e direto. Não, responde o que é perguntado e não pronto. tem enrolação. E no caso do Neymar, ele foi muito claro. Disse que o Neymar falou com o Neymar, né, em consideração o Neymar, que é um grande jogador, que conta com o Neymar, mas que no momento o Neymar não está bem e não foi convocado. Então a gente chama a atenção essa questão aí do Ancelotti. E o que chama a atenção também, Renato, e Vitor, é um técnico, né, que ele veio com outro patamar. Porque você pega os últimos técnicos da seleção brasileira, com todo o respeito, o Dorival Júnior, o Fernando Diniz, eram técnicos apenas do futebol brasileiro. E às vezes você pegava uma convocação que grande parte dos atletas eram maiores, a gente pode falar assim, até de currículo mesmo, que o técnico. Agora não. O Ancelotti chega como o cara da seleção, o cara que tem inúmeros títulos e que é maior que, acho que 100% de todos os atletas convocados. Então isso já é outra questão aí. Tá aí a foto dele, viu? Você falou aí. Tem cara de mista aí, Renata? Eu não fazia a mínima ideia de quem era. Jesus amado. E por essa expressão que a gente está vendo, quem está na experiência tem Cidade cara de FM, presidente, né? Ele foi para a coletiva de paletó e gravata e deve comandar o time assim, de paletó e gravata. É bom, é verdade. À beira do campo nos jogos, paletó e gravata. Nos treinamentos não. No treinamento ele deve colocar uma bermuda. Até disse que não vai trabalhar 365 dias no ano, que ele quer aproveitar um tempinho de férias para curtir o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, que era uma cidade que ele ainda não conhecia. É bom ele assim, no Rio de Janeiro, 40 graus. Olha aqui. Passa rapidamente aqui a convocação. Vamos lá. Vitor e Renata, goleiros Alisson do Liverpool, Bento, que joga no futebol árabe, e Hugo Souza, o Neneca, como é conhecido, goleiro do Corinthians. Zagueiros, Alexandro, Marquinhos, Léo Ortiz e Beraldo. Léo Ortiz, ex-esporte, né? Isso, que é atleta do Flamengo, né? Então, isso. O Léo Ortiz do Flamengo, o Marquinhos ali do Paris Saint-Germain, o Beraldo, que é reserva do Paris Saint-Germain, foi convocado, também teve uma certa polêmica aí no nome do Beraldo. Laterais, Danilo, do Flamengo, Wanderson, que joga no futebol francês, Wesley, também do Flamengo, Alexandro, do Flamengo, e Carlos Augusto, que joga na Inter de Milão, finalista da Champions League. O setor de meio de campo, Andreas Pereira, que joga no futebol inglês, Andrei Santos, que está no futebol francês, a volta do Casemiro, jogador do Manchester, Bruno Guimarães, do Newcastle, Ederson, que joga na Atalanta, e Gerson, do Flamengo. E atacantes, Antony, que atualmente está no Real Betis, emprestado, né? O Estevão, atleta do Palmeiras, Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, que foi recentemente contratado pelo Manchester por uma bagatela de 60 milhões de euros, Rafinha, candidato a melhor atleta do mundo, jogando pelo Barcelona, Richarlison, do Tottenham, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Alguns nomes, a gente já falou, Neymar tá fora, o goleiro Ederson, do Manchester City, também tá fora, o Rodrigo, atleta do Real Madrid, que foi comandado do Ancelotti, também tá fora, aí por questão de lesão. Então, primeira convocação. Richarlison Pombo. É o Pombo. O centroavante. De volta à seleção brasileira, viu? Porque ele foi comandado pelo Ancelotti quando atuava pelo Everton. Olha, daqui a uns anos, naquela parte ali de zagueiros, 3 letrinhas mágicas. R-A-I. Se Deus quiser. Carlos Dias. Ô, Vitor, rápido, só pra gente encerrar, coisa rápida. Diga lá. Eu ia falar ontem, e acabou, o nosso tempo estava um pouco apertado. Queria que você, a Renata e os ouvintes olhassem essa foto aí. Só para explicar. Isso aí foi uma foto do jogo Vasco e Fluminense no Rio de Janeiro. Para quem diz que a solução no futebol para ter paz, viu, Renata? É torcida única. No Rio de Janeiro é o único estado brasileiro que os clássicos têm torcida das duas equipes e outra, viu? Tem um setor do Maracanã que as duas torcidas podem ficar lado a lado, juntas. Olha, seria perfeito para mim e minha família. E no Rio de Janeiro não foi registrado nenhum caso de violência no último fim de semana. Então tá aí. Para quem ainda defende, que diz que a paz no futebol é torcida única, o Rio de Janeiro, que para muitos é o estado mais violento do Brasil, dá uma prova de que tem como sim ter duas torcidas, tem como ter paz nos estádios com torcidas das duas equipes. O problema não é a camisa, o problema é quem veste a camisa. Exatamente. Obrigado, Carlos. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. RC10 com Carlos Dias.
Oferecimento: Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal.